Bom dia, meu caro pensante, em mais um vídeo aqui com vocês. Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que deve estar viajando, você que está em sintonia agora com o canal O Pensante. Já queria dizer para vocês logo nos primeiros segundos desse vídeo, desse áudio, dessa audição, que talvez você possa estar fazendo outras coisas enquanto você está escutando eu no YouTube. Já deixar adiantado para você o assunto desse vídeo para não ter perca de tempo e você ver se você vai assistir ou não, se você vai ouvir ou não, conforme o seu tempo aí, meu querido. Você pode estar trabalhando agora, você pode estar fazendo qualquer coisa, levantando ou tomando o seu café. Vem comigo. O tema de hoje é metas ou vivências e qual a principal diferença entre estes dois conceitos. E vamos explanar sobre esse assunto, o que eu penso que seja metas e vivências, segundo as minhas próprias vivências, segundo as minhas próprias metas, e vamos ver o que vocês deixam nos comentários, caso você tenha curiosidade também de algum tipo de assunto, deixar para mim narrar todo o meu pensamento sobre os conceitos que você quer, que vocês podem pedir que eu aborde aqui no canal. Já de antemão, vem com nós no canal O Pensante. Estava pensando em um tema aqui para o canal e veio esse tema, metas ou vivências. Muitas vezes a gente coloca metas nas nossas vidas, objetivos que queremos alcançar, e muitas vezes também pode ser que pela sua história e por onde você cresceu, ou por onde você esteve, pelas oportunidades que a vida talvez não te deu, ou escassez, você também não tenha metas na sua vida, nunca teve. Então talvez chegue a hora de você ouvir esse áudio e se animar a ter metas, né? E a principal diferença do que é a opinião desse pensante sobre o que é metas, o que são vivências também, ok? É o seguinte, desde que eu era pequeno, a verdade é que uma pessoa quando nasce nessa terra, realmente quando ela nasce aqui, não sei dizer a você se todos quando nasceram aqui tinham alguma meta ou algum objetivo a cumprir. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tive uma pequena discussão com uma professora uma vez de português, logo no primário. Quando eu era pequeno, 6, 7, 8 anos, que eu não entendi o porquê que a gente tinha que ir pra escola, o porquê que a gente tinha que estudar desde cedo, ou talvez o porquê da gente ter que comprar as coisas e ter que conquistar um terreno, uma casa, ou até mesmo pagar aluguel. Então, na minha cabeça de criança, e isso é um assunto para outro vídeo, que como uma criança tão pequena pode questionar assim, coisas fundamentais da vida, mas ao mesmo tempo eu lembro que em plena classe eu falei para a professora porque a gente já não nascia com a nossa casa, com o nosso próprio quintal, com o nosso próprio terreno, porque que a gente já tem que conquistar as coisas já de cara quando a gente chega aqui. É óbvio que quando você chega, você tem os seus pais, parentes, né? Quem não teve pai e a mãe tem um avô, um tio, e você acaba crescendo num ambiente onde outros adultos conquistaram aquelas coisas e você acabou desfrutando das coisas que os adultos conquistaram. Mas a verdade seja dita e se esses adultos não tivessem conquistado nada, como você nasceria nessa terra, né? Porque muitas vezes falamos, e tem o ditado, né? Nu viemos, né? Nu viemos, nu nascemos, né? E nu vamos embora, né? Vamos morrer. E nu a gente vai sair daqui, né? Vamos sair daqui sem nada, né? Viemos sem nada e vamos embora sem nada, né? É o ditado. Então, tipo assim, na minha cabeça de criança de 8 anos, eu perguntei à professora de português por que a gente tinha que conquistar tantas coisas e por que de tantas metas na vida da gente, sendo que a gente precisava simplesmente viver, comer, dormir, viver. Entende? Então, num pensamento de uma criança, isso é totalmente compreensível, porque na minha cabeça o que eu queria era brincar, sair com os meus amigos, não ter que estar batendo ponto numa escola ou estudando algumas coisas. Então, tipo assim, é um tipo de assunto para um outro tipo de vídeo, e porque a sociedade foi moldada assim pra gente. Mas como o título do vídeo e como o tema do vídeo é metas e vivências, eu tô falando para vocês que desde pequeno, então eu já batia de frente com esse conceito, o porquê da gente ter objetivos e metas nas nossas vidas. Então, quando eu era pequeno acontecia isso, que eu não entendi o porquê, inclusive, de estar na escola aprendendo aquelas coisas.
É curioso pensar, quando agora adulto e depois de ter família e ter conquistado as coisas, pensar que eu tão pequeno já consegui elaborar esses conceitos. Então, desde pequeno, se você entendeu o que eu quis dizer, a gente já vem pelo menos quando você é criança, você vem com um certo tipo de, como eu posso falar? Você vem com um certo tipo de negacionismo. Você não quer ser responsabilizado, ou você não quer que o sistema te obrigue a fazer as coisas, mas aí com o passo da vida você sempre vai descobrindo que você tem responsabilidades, que se você não trabalhar você não vai ter dinheiro, que se você não estudar você não vai ter um emprego bom, não vai ter uma profissão boa, e simplesmente a gente corre atrás das coisas por liberdade, né? E aí de novo entramos como se fosse voltando a cobra para sua cauda, né? A cobra que come o seu próprio rabo, que é tipo assim, a gente busca coisas para nos satisfazer, mas no final essas coisas não nos satisfazem. Então, eu considero que metas, muitas vezes as metas acabam subjugando as vivências, e as vivências em si, para mim, é o que enche o ser humano. Então, as metas, para mim, como opinião pessoal minha, as metas são coisas em que você pode colocar os seus objetivos lá no alvo. As metas são coisas que você quer conquistar. Os obstáculos vão vir e as coisas vão vir, mas as metas são tudo aquilo que você quer conquistar, você vai colocar como meta, e uma vez que você conquistou aquela coisa, o objetivo já é outro, aquela meta já foi alcançada, você vai atrás de outras metas, né? E vivência é todo o caminho percorrido por cada meta dessa que você conquistou ou não. Então, tipo assim, qual a diferença desses dois? Metas e vivências. Qual a diferença dos dois? Hoje, meu caro pensante, o que eu quero passar para você hoje, e que estive elaborando e pensando nesse roteiro para te falar, mas para te falar de uma forma descontraída, como um bate-papo, é que para mim as metas, na verdade, hoje em dia as metas elas estão tem uma supervalorização em cima das metas, quando na verdade ela não é o principal, né? Esse é o meu pensamento hoje, 2025, 42 anos, já com uma filha e uma esposa, e vivendo uma vida já, assim, meia vida já está vivida, 42 anos e tal. E pra mim, as metas em si, quando elas são supervalorizadas, elas ficam por cima das vivências, quando na verdade o caminho que você percorreu para conquistar essas coisas foi o mais importante na sua vida. As vivências que você teve, foi a experiência que você teve no caminho, é o mais importante, né? As metas em si são o final, né? A meta é o que você alcança. Muitas vezes as pessoas alcançam essas coisas, todas as metas que elas colocaram na vida delas, a profissão dos sonhos, o carro dos sonhos, o apartamento, a casa dos sonhos, o casa no campo dos sonhos, o sítio que talvez queria comprar, a academia que queria montar, né? A empresa que queria montar, essas pessoas conseguiram, e uma vez que elas conseguiram isso, muitas pessoas ainda têm sede de ter mais metas conquistadas até o final da vida. Outras conseguem um monte de coisa e não ficam em paz com todas essas metas alcançadas, e parece que não desfrutam das vivências no meio do caminho. No meu caso, por exemplo, eu posso falar para vocês que realmente a vivência e a experiência no meio do caminho, é o que vai te encher, meu caro ouvinte. E essa é a experiência que vai fazer com que você tenha lembranças, recordações bonitas do caminho que você fez até aqui. No caso, para mim, eu lembro muito do meu passado, de como eu estava estudando o segundo grau naquela época, o ensino médio, que já não existe mais esse nome, segundo grau e tal. E os meus colegas que eu tinha, as festas que eu ia, todas as coisas que eu vivi, todas as coisas bonitas da adolescência, de quando eu era criança, ou de quando eu era mais jovem e tal, ia para as discotecas, para as danceterias. Então essas experiências, esse emaranhado de experiência é o que faz eu hoje. Então a meta em si, ela é boa para você colocar ela lá pendurada na parede como um alvo a ser buscado. Mas realmente a quantidade de metas que você cumpriu não diz o tudo que você viveu. Simplesmente são números e troféus
mas os troféus em si é um símbolo, né? A meta para mim ela é como um símbolo. Uma vez conquistada, ela é boa, é bom você conquistar metas para você ter na sua estante, mas a experiência no caminho aonde você percorreu para conseguir aquelas metas é o mais importante. Sem essa experiência, sem essa vivência, você talvez seria um ser vazio. E esse é a abordagem de hoje. Então, assim, o que seria mais importante para você, meu ouvinte? Coloca aí nos comentários, metas ou vivências? A principal diferença é essa. Então, é como aquela frase do Morfeu, do Matrix, que eu coloquei no outro vídeo passado. O caminho a ser percorrido é mais interessante do que você saber, ou de você, simplesmente você ouvir falar. Quando você percorre o caminho, quando você faz aquilo e todos os seus erros e acertos no caminho vai fazer você ter uma experiência, e aquela experiência é insubstituível, porque realmente se você não passasse aquilo, você não estaria agora no nível 2, 3, 4, se você não tivesse passado as experiências do nível 1. Entende? Então, quando eu penso metas e vivências, eu penso que tudo aquilo que aconteceu na sua vida para você alcançar X coisa, pode levar 10 anos, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos, 15 anos, todo esse tempo que passou, você pode olhar para trás que você evoluiu muito, muito. Eu vejo isso na minha própria profissão, eu sou designer gráfico e tinha colegas que estavam mais evoluídos que eu em muitas ferramentas e de muitas maneiras, e eu alcancei, por assim dizer, eu alcancei a genialidade, por assim dizer, e a motricidade fina e tudo que eles eram naquelas ferramentas eu alcancei 4 anos depois. E falei, poxa, agora eu tô com o meu companheiro, que eu falava, poxa, ele maneja muito bem o After Effects, ele sabe muito bem com o Photoshop, ele sabe fazer isso e aquilo, essa pessoa é muito boa no que ela faz. E eu alcancei aquela pessoa mais ou menos 4, 3 anos depois. E não sei se ela continua evoluindo, mas se ela continua evoluindo, pelo menos nas ferramentas, ela tá melhor do que eu ainda esses 3, 4 anos, porque ela começou antes. Tá entendendo? Então, ela pode ter colocado na mente dela, essas pessoas que eu admirei, pode ter colocado na mente delas o objetivo e a meta, você um designer daqueles top, e você um designer daqueles que sabe manejar muitas ferramentas, colocou aquilo como um alvo, uma meta a ser alcançada, estudou muito para fazer aquilo, passou pelo processo que tem que passar, alcançou um nível aonde uma outra pessoa olhou para ela e colocou ela como meta. Essa outra pessoa colocou ela como meta, alcançou ela 4 anos depois. E essa outra pessoa que era o seu exemplo, se ela não parou, ela continua sendo uma pessoa objetivo, uma pessoa de exemplo para outros que estão por aí e olhando e falando, poxa, aquela pessoa é muito profissional no que ela faz, quero ser igual a ela. Então, no meu caso, eu me espelhei em muitas pessoas. Desenho desde os 5, 6 anos de idade, me especializei depois em design gráfico. Tenho uma das minhas primeiras formações foi o antigo magistério para ser professor de português, mas me descambei pro lado das artes gráficas, porque já desenhava, já pintava quadros e tudo. Então, quando eu quis me especializar melhor nessas ferramentas pelos anos 2000, mexer mais com o computador e tal, e me enfiar de vez na coisa do computador por aquela época, tinha pessoas que eu considerava que eram bem melhores que eu naquela época. E depois, quando eu me especializei em que é uma coisa comum hoje, todo mundo tem computador, mas naquela época, talvez nos anos 2000, no interior do Nordeste, não tinha muitas pessoas que tinham computadores. Então, quando eu comecei a usar bastante os computadores naquela época, tinha certas pessoas que usavam mais que eu, e eu coloquei elas como meta, por assim dizer, como objetivo a ser alcançado. E hoje, sem falsa modéstia, hoje em dia, depois de estudar muito e depois de saber de software, hardware e consertar as coisas e tal, e de tudo que envolve computadores, pois hoje essas pessoas pediam ajuda para mim. Elas pararam de evoluir nesse sentido e foram colocar suas vidas em outros campos, que não era a informática, e eu acabei ficando uma referência, mas elas foram as minhas referências no passado. Então, vivências e metas são bastante diferentes. Elas eram as minhas metas até um ponto, mas a minha vivência fez eu virar metas para elas depois. Então esse é o ponto de vista que eu queria passar para vocês. Metas
e vivências. Quais as diferenças? Então, você, meu caro ouvinte, você, meu caro inscrito do canal, você não tem metas? Mas saiba que é bom você ter metas na sua vida. Levantar de manhã, poder colocar num bloco de notas o que você tem para fazer no dia seguinte. Levantar de manhã para você ter esse bloco de notas com as suas metas. Ainda que você tenha um trabalho secular, ainda que você tenha um trabalho para sair fora, que não é meu caso, eu trabalho desde casa. Mas você pode trabalhar fora e ter que bater ponto, e ir numa empresa e tal, e encontrar com colegas e tudo. Ainda assim você pode ter uma agenda, um bloco de notas, onde você pode ter as metas da sua vida bem especificado. De uma maneira em que tudo o que você especificar na sua vida como meta, se você especificar e escrever aquilo como meta, esses objetivos eles vão ser interiorizados e eles vão fazer parte da sua rotina, a ponto que um dia você vai olhar para esse papel ou você vai lembrar, poxa, eu escrevi numa nota, num bloco de nota no computador, escrevi numa agenda, escrevi num pedaço de papel que os meus objetivos de vida era esse. E olha, eu estou conquistando hoje. Porque ao passo que você coloca no papel, como somos co-criadores, como somos pessoas onde o Criador, a essência, a fonte primordial da existência, colocou, nós somos o olho do observador também, onde o Criador colocou o poder de você trazer à luz aquilo que você acredita e aquilo que você busca, mas que busca conscientemente, né? Então, se você colocar seus objetivos, suas metas primeiros para ser alcançada, você vai trabalhar em prol disso e você vai ter em seguida uma vivência. Essas vivências do dia a dia vai fazer você alcançar essas metas que você colocou. E um dia você pode falar, poxa, eu conquistei mesmo, ó, eu falei que ia estudar aquele programa, falei que ia estudar aquilo, falei que ia ser bom nisso e hoje eu sou bom mesmo, ó. E você vai se dar conta que você acabou cumprindo o que você se propôs. E muitas vezes você até esquece, sabe? No meu caso, eu esqueci um monte de coisa que eu me propus numas agendas do passado, nos cadernos velhos que eu tinha. E quando eu fui ver os passo a passos, o que eu tinha feito, eu tinha cumprido tudo o que eu tinha colocado lá. Então, se você vai olhando cada vez mais na vida e você é uma pessoa que não está acostumada a programar a sua vida, acostume-se agora a programar. Levantar de manhã, fazer sua meditação, sua oração, sua reflexão, talvez ouvir o pensante pela manhã também. E pontuar pela manhã suas metas, para que essas metas se tornem vivências e para que essas vivências te tragam no final as metas que você escreveu. E cada vez mais que você cumprir uma meta, cumprir um objetivo, você vai querer cumprir outro, né? E sabendo que a vivência em si é o mais importante que a meta, na verdade. Mas essa vivência também vai te encher e vai te dar plenitude, porque no momento em que você cumprir essas metas, e essas metas podem ser materiais ou abstratas, quando você cumprir essas metas, na verdade, vai vir um sentimento de plenitude de que você conseguiu cumprir. Se for uma coisa material, você já vai comprar ela, você já vai desfrutar dela. Então parece que vai perder a graça, mas não é bem assim, porque o caminho até ali, aonde você vai conquistar essas metas, sejam elas materiais ou abstratas ou espirituais, as materiais tendem a você perder a graça, dizer assim, poxa, era isso? Sonhava em comprar aquela bicicleta profissional, comprei a bicicleta profissional, cara demais, e tô usando ela, já, tanto faz, agora ela fica de lado e agora eu vou para outro. Tem pessoas assim. Então as metas materiais muitas vezes elas passam muito rápido a satisfação delas. Então as metas materiais elas são importantes, sabe? Elas são bem importantes. Mas essas metas materiais também, elas têm que vir respaldadas atrás por umas metas espirituais, que as metas espirituais é muito mais difícil de você concluir elas. Você não vai conseguir ser uma pessoa totalmente espiritual muito rápido. Então a meta espiritual está por trás de várias metas materiais que você pode ter colocado na sua vida, um carro, uma conquista. Toda conquista material tende a chegar mais rápido do que uma conquista espiritual, até porque estamos sempre nos aperfeiçoando, nos moldando a cada dia. A cada dia a gente está tentando ser diferente, ser melhor. Então as metas espirituais, na verdade, ela tem que ter a prioridade primeiro na sua vida,
Mas também você não pode esquecer das suas metas materiais, porque estamos no mundo 3D, no mundo material, onde vocês têm filhos, eu tenho filho, tem pessoas que têm família, outros têm namorados, noivas, namoradas, e essas pessoas têm uma vida, você tem contas a pagar, e você precisa também de metas materiais, você precisa de dinheiro, de emprego, de trabalho, e tudo isso que você precisa são metas materiais, mas elas têm que estar respaldadas pela meta espiritual, que é quando você conquistar essas coisas materiais, você não ficar vazio. Você tem uma satisfação espiritual a ponto de que você tem uma vida de abastança e de prosperidade, mas ela está toda respaldada, né? Ela está toda alicerçada num respaldo totalmente espiritual. A meta espiritual por trás sua tem que estar bem alicerçada. No meu caso, principalmente, eu tento ser sempre essa pessoa totalmente solícita, perdoadora, uma pessoa que tenta estar em harmonia com todos, uma pessoa que tenta passar o bem, uma pessoa que tenta sempre aumentar o meu nível espiritual, a nível de moralidade, eu digo mesmo, a nível de fala, a nível de comunicação, a nível de entender o próximo, a nível de amar o próximo, até amar aqueles que talvez não gostem de mim, entendeu? Então, todas as metas espirituais suas têm que estar um pouco niveladas também, porque ao passo que você é uma pessoa forte espiritual, você também pode ser uma pessoa forte no material. Depois, com todo esse material, quando toda essa riqueza chegar, você precisa ter um pouco de cabeça, você precisa estar um pouco com os pés no chão, né? Que é o que acontece com muitas pessoas, talvez. Você já deve ter ouvido nas mídias, algumas celebridades, cantores, atores. Aconteceu de montão com muitas pessoas que o sucesso e a fama subiram muito rápido na cabeça deles. Eles tiveram acesso a muitas coisas, eles tiveram acesso a muita prosperidade de vez, mas realmente eles não estavam tão alicerçados espiritualmente para aguentar o baque, né? De ser tão poderoso e de ter tanto poder na sua vida, né? E de poder fazer o que quiser, porque quanto mais dinheiro você tem, mais um nível de liberdade você vai ter. Essa é a verdade. Quanto mais dinheiro você tem, pelo menos nesse mundo, você tem a liberdade de ir aonde você quiser, de viajar, comer, vestir e usar e ter o que você quiser, né? Que é o sonho realmente de 95% da população mundial, é a pessoa ser livre, entendeu? É uma das coisas em que o sistema pega mais no calo das pessoas, é isso, que as pessoas querem ser livre. Para ser livre você precisa de dinheiro, para ser livre você precisa ser uma pessoa próspera, né? E quando eu falo próspera, você sabe muito bem muitos podcasts que você deve ter ouvido, porque se você veio parar num vídeo aqui que um cara tá falando um áudio de reflexão, é porque você já está acostumado. Mas se você está acostumado mesmo com esse tipo de assunto, você já sabe que para ter dinheiro não é só prosperidade material que a pessoa tem que ter, ela tem que ter uma prosperidade também espiritual muito grande, e isso é vivência. Isso é vivência, não é simplesmente realizar metas. Realizar metas qualquer um pode realizar, e realmente existem muitas pessoas ricas, mas ricas só de dinheiro. Existem muitas pessoas ricas, mas ricas só de dinheiro, e ricas só de dinheiro, rico só de dinheiro não basta, ok? A reflexão de hoje é essa, metas e vivências. Eu falei a diferença para vocês, o que o pensante acha, o que você acha, deixa nos comentários, ok? Já passou os nossos 20 minutos, espero que vocês estejam gostando desse canal. Sempre será assim, 20 e poucos minutos de uma reflexão, onde você pode ouvir na sua casa, na hora de comer, na hora de você almoçar, na hora de você jantar, talvez também pela manhã, quando você está se preparando para ir para o trabalho, talvez no ônibus com o fone de ouvido indo para o trabalho. Onde você quiser, você pode ouvir esse áudio para te dar um pouco mais de fé, fortaleza, para te dar aquela força no seu dia, ok? Ativa o sininho do canal, se inscreva, o Pensante. Esse é só o começo. Obrigado por tudo e tchau!